Olá, eu sou a Laura. Eu sou a Luane e esse é o podcast das Jovens Místicas. Sejam todas bem-vindas, mesmo as que não se consideram tão jovens nem tão místicas. Nessa temporada, nós vamos falar sobre cada uma das casas astrológicas. Se você tiver caído aqui de paraquedas, fica tranquila. No episódio Astro Express, tem uma explicação básica de alguns conceitos e o mais importante, a explicação sobre como fazer seu mapa astral de forma fácil e gratuita. É só procurar por Astro Express aqui no perfil do podcast. No episódio de hoje, vamos falar sobre a casa 1 do mapa astral, que indica o nosso signo ascendente. Tenha seus mapas nas mãos e venha com a gente. Bom, vamos começar então com uma breve apresentação de nós duas. Eu, Luane, vou fazer uma breve descrição da Laura. Laura, vamos lá. A primeira impressão que eu tive de você foi pelo LinkedIn. Ai, meu Deus. Eu vi seu nome no convite da nossa reunião inicial lá da empresa. Procurei você no LinkedIn. E aí eu vi que você já tinha visto meu perfil antes. Ou seja, duas boas escorpianas stalkers. Exatamente. Eu resolvi adicionar, né? Enfim, e já de cara eu fiquei muito impressionada com seu currículo. Pensei, caramba, a mulher é bonita e ainda é inteligente. E aí, quando nós nos falamos, então, pela primeira vez, eu percebi já de cara que você era uma pessoa muito assertiva, segura, que você estava ali super preparada, que você já tinha na cabeça tudo que você queria falar. Sabe aquela pessoa que tem o controle da situação, bem girl power? Enfim, e apesar de aquela ter sido a minha primeira impressão, é assim que eu te vejo até hoje. Ai, que linda. Obrigada, Lu. Bom, e eu vou falar um pouquinho sobre a primeira impressão também que eu tive aqui sobre a Lu. E é isso, né? Ela me pegou no pulo, que eu fui fuçar o LinkedIn dela na sexta-feira, antes da gente começar a trabalhar juntas. E eu também fiquei muito impressionada com o perfil dela, né? Ela já, enfim, teve a agência dela, etc. Falei, meu Deus, preciso estar aqui no mesmo nível de competência dela. Já parecia uma pessoa super criativa, enfim. Mas a minha primeira impressão, assim, que eu acho que mais me marcou foi na nossa primeira reunião juntas, né, de onboarding, que foi você conversando com as pessoas e se apresentando, e você me passou a impressão de ser uma pessoa muito simpática mesmo, doce. Eu via que você era um pouquinho observadora, assim, mas eu vi muita empatia em você. Eu via que você realmente tinha um interesse genuíno, assim, em escutar as pessoas, as histórias das pessoas, em conhecer elas e criar uma conexão com essas pessoas, sabe? Através disso, assim. Também vi um certo ar de mistério, assim, em alguns momentos. Acho que você não abriu o jogo tão de cara. Mas a minha impressão de você foi que você era uma pessoa, né, muito simpática, inteligente e muito carismática também. Ah, muito obrigada. E aí, como você se sentiu, né, com essa descrição que eu fiz de você? Ai, honrada, né? Assim, quem não quer ouvir, né, essas coisas sobre si mesma? Bom, acho que não cabe a mim dizer se realmente sou empática e carismática, mas eu concordo com o que você falou sobre eu não abrir o jogo tão de cara e eu gosto realmente de ouvir as histórias das pessoas, assim. Se eu pudesse ganhar dinheiro só ficando ouvindo as histórias das pessoas, eu faria isso. Eu até já conversei com a minha psicóloga. Paty, um beijo pra você se estiver ouvindo, que eu adoraria ser psicóloga, mas eu não sei se eu seria qualificada pra dar conselhos, mas eu adoraria ficar ouvindo de todo mundo. Sim, sim. E você, como você se sentiu com o que eu trouxe? Nossa, eu me senti muito honrada também, gente. Assim, eu acho que o meu lado insegura, assim, eu nunca me descreveria dessa forma. Sério? Nunca. Então é muito legal, assim, ouvir você me descrevendo dessa forma, né? Principalmente no âmbito profissional, que é, né, realmente mais a imagem, assim, que a gente gostaria de passar. Mas é isso, assim, acho que eu tenho uma certa síndrome de impostora que não me permite me ver dessa forma. Então, ai, fiquei muito, muito feliz com a Va- descrição. Vamos mudar essa síndrome então. Vamos, vamos. Mas e vocês aí que estão escutando a gente? Vocês geralmente costumam se identificar com a forma que as pessoas te descrevem? Você já parou pra pensar no que te representa? E o que será que a astrologia tem a ver com isso, hein? A primeira casa, também conhecida como signo ascendente, representa o ponto de partida do nosso mapa astral. Marca o nascer do sol do horizonte no momento em que viemos ao mundo. Ela fala sobre como nos apresentamos à vida, a nossa identidade projetada, aparência, comportamento, também a energia que colocamos em nossos projetos.
revela mais ou menos a primeira impressão que nós causamos nas pessoas, o que transparece antes mesmo que alguém nos conheça mais profundamente. Também pode servir como uma máscara, né? Moldando mais ou menos a forma como nós queremos ser vistos. Bom, e dando aí alguns exemplos, né, sobre ascendentes, eu, Laura, como eu tenho tanto Sol quanto ascendente em Escorpião, eu acho que realmente a primeira impressão que eu passo tá bem alinhada assim com o que eu de fato sou. Escorpião é um signo mais profundo, né, um pouquinho mais reservado e observador, e eu realmente me identifico com essas características. Eu sinto que eu preciso de um tempinho para confiar nas pessoas, para me abrir. Eu gosto de observar e analisar tudo, além de, claro, eu amar ter conversas profundas, né? Não é à toa que a gente tá aqui num podcast sobre assuntos místicos. Mas acho que a primeira impressão que eu passo realmente tá alinhada ali com o que eu sou. Acho que eu acabo passando uma fachada mais séria mesmo, talvez até mais séria do que eu realmente sou, mas no geral eu acho que é uma imagem alinhada aí com a minha essência mesmo. E como é pra você, Lu, né, que tem um ascendente e um signo solar diferentes? Então, né, eu tenho Sol em Leão, que é um signo super solar ali, até efusivo às vezes, e o ascendente em Escorpião, né, que é bem mais introvertido. E na verdade, de verdade, assim, eu sinto como se eu tivesse esses dois lados, sabe? Quando eu tô mais à vontade, pessoas que eu tenho mais intimidade, ou até se eu pensar em como eu era como criança, eu sou muito leonina mesmo. Eu gosto de fazer graça, eu gosto de conversar, juntar todo mundo, ficar tendo mil ideias mirabolantes. Sempre gostei de teatro, de coisas ali artísticas. Por outro lado, assim, quando eu tô num ambiente novo, que eu não tenho muita intimidade com as pessoas, ou até quando, sei lá, psicologicamente eu tô num momento assim menos animado, sabe? Eu sinto que meu lado escorpião vem muito à tona. Então, eu fico mesmo mais reservada, mais introvertida, mais séria, fico mais ali no cantinho assim, só observando, sabe? Uhum. E é justamente por isso, né, que às vezes a gente pode até ouvir, fulana é de tal signo. Aí você vai procurar a descrição do signo e acha que não tem nada a ver com aquela pessoa. Porque geralmente quem vê, né, de fora, primeiro vê o seu signo ascendente do que o seu signo solar. Então vamos dar aqui mais um exemplo. Se você tem, por exemplo, Sol em Gêmeos, mas você tem um ascendente em Capricórnio, quem acabou de te conhecer pode ter uma primeira impressão de que você é uma pessoa mais séria, responsável, né, centrada, bem focada ali no trabalho, na carreira, mas a sua essência em si é de alguém muito jovial, sociável, comunicativo, né, amigável, que tem várias ideias e muda de ideia com frequência. Então, é por isso, né, que na nossa visão, você entender o seu mapa astral como um todo é uma ferramenta super importante mesmo de autoconhecimento, porque faz você mesma se perguntar, né, quais características você tem, o que que você quer mostrar cada vez mais pro mundo, o que que você quer desenvolver e por aí vai. Então, vamos investigar esse tema mais a fundo? Bora! A astróloga e escritora Liz Green diz: o Sol é o herói que nós somos, mas o ascendente é a busca na qual temos que nos aventurar. O Sol é a razão pela qual estamos aqui, o ascendente é como chegamos lá. Ai, que frase linda, né? E assim, trazendo para o mundo real, vai. Como o nosso propósito aqui é trazer reflexões sobre cada área da sua vida, nós vamos considerar que dentro da astrologia, a casa 1 e o ascendente trazem essa questão. Qual é a distância entre a forma como nós nos vemos e como o mundo nos vê? Até que ponto a forma como nos apresentamos ou somos vistos corresponde ao que realmente somos por dentro? E dentro da astrologia, nós temos uma série de características atribuídas a cada signo ascendente. Você já descobriu qual é o seu signo ascendente por aí, né? Todo mundo já fez o mapa astral, por favor. Então a gente vai dar aqui alguns exemplos para você que está ouvindo, citando tanto o lado luz quanto o lado sombra de alguns ascendentes, lembrando que todos os ascendentes têm lado luz e sombra, não levem isso para o pessoal. Mas, e se a gente vai dar só alguns exemplos aqui? Se a gente não falar do seu especificamente, não se preocupa. A gente tem uma breve descrição aqui de todos os ascendentes na descrição do episódio. Então, por exemplo, quem tem ascendente em Câncer pode ter essa imagem mais fofa, doce, uma pessoa bem carinhosa, intuitiva. Porém, contudo, no entanto, também pode ter essa tendência de ser mais dramática, às vezes se vitimizar um pouquinho. Bom, quem tem o ascendente em Virgem, por exemplo, geralmente transmite uma imagem mais séria, reservada,
organizada, atenta, mas também pode ser vista como uma pessoa mais crítica, perfeccionista e exigente. Ascendente em Sagitário normalmente se destaca pelo bom humor, carisma, oratória, entusiasmo, mas também pode ter opiniões mais fortes e até polêmicas. Pode rolar meio que um sincericídio, sabe? Sim. Quem tem um ascendente em Libra tende a ser muito diplomático, justo, né? Geralmente encanta as pessoas aí com a sua beleza, né? Com carisma também. Mas por outro lado, pode ser uma pessoa que pode buscar muito uma aprovação externa, ter receio de se posicionar, lidar com conflitos, ficando ali meio que em cima do muro. E você aí que tá ouvindo, se identificou com as características do seu ascendente? Importante lembrar que caso você tenha planetas na sua casa 1, isso também vai impactar na manifestação desses traços. Mas como isso acaba entrando numa análise mais complexa, vamos deixar para um próximo momento, quem sabe a segunda temporada. Bom, e claro, né, além da astrologia, existem diversos fatores que ajudam a formar o nosso senso de identidade, como o país em que a gente nasceu, a cultura que nos cerca, a nossa família, a forma como fomos educados, as primeiras experiências que marcaram a nossa vida, nossas escolhas profissionais e até os gostos e estilos, né, que a gente vai adotando aí ao longo do caminho, além de, claro, de regras e expectativas da sociedade em que vivemos. Bom, e até falando, né, sobre essas regras e expectativas da sociedade, né, eu lembrei aqui de uma dica que eu quero dar para vocês, até um spoiler aí do que vem mais pra frente, mas existe um livro que se chama Indomável, da autora Glennon Doyle, que ele começa com um prólogo que se chama Tira, né, ou Guepardo, em português, e começa com uma cena num zoológico, em uma atração chamada Tira Run, a corrida do guepardo. E a Glennon conta que ela estava lá com a família, né, e viu que a profissional do zoológico, né, a cuidadora, foi apresentar essa atração e primeiro ela apresentou uma labradora que se chamava Minnie. E ela até fala, não, se estão falando que essa labradora é a Tira, eu vou embora, vou pedir um reembolso, né. Mas aí a profissional, né, do zoológico fala que a Minnie foi criada junto com o guepardo se chama Tabitha, para ajudar ela a se adaptar e, claro, para domesticar o guepardo, né? Então as duas cresceram juntas, então a Tabitha aprendeu a agir como um cachorro, como uma labradora, né? Então de uma forma calma, dócil, previsível. E a atração em si, o Cheetah Run, é uma brincadeira de busca, que nem a gente faz com os nossos cachorros, né? De jogar um brinquedinho e eles vão correndo atrás. Mas era um ursinho de pelúcia amarrado atrás de um jipe, e o jipe saía correndo, a labradora ia correndo atrás, super animada. E aí depois chegava a hora da grande atração, que era quando a Tabitha, né, o guepardo, ia fazer a mesma coisa. Então eles abrem a jaula onde ela estava separada, ela vem e o jipe sai correndo e ela sai, né, disparada atrás, 1000 vezes mais rápido, né, que a labradora, é claro. E no final ela ganha um super pedaço de carne, assim, como recompensa. Mas o que chamou a atenção da Glennon foi o que veio depois. Depois que acaba a atração, a Tabitha volta pra área que ela fica separada, tanto dos humanos, tanto da labradora. É um lugar grande, assim, mas é cercado, né. E ela falou que quando a Tabitha volta pro espaço que é só dela, até a postura dela muda. Que ela fica com uma postura mais imponente, fica mais atenta, que ela observa meio que horizonte, assim, sabe? Meio na espreita, com um olhar até meio curioso com o que tem fora, sabe? Como se alguma coisa nela ali mudasse quando ela tá nesse ambiente. E a Glennon fala que a filhinha dela percebeu isso e falou pra ela, mamãe, ela virou selvagem de novo. E aí vem toda a reflexão, né, que a Glennon propõe, que ela faz uma analogia com quanto nós, principalmente mulheres, muitas vezes a gente nega a nossa própria natureza pra caber no que esperam da gente, né? Na carreira, na imagem, nos papéis sociais. Então a gente aprende a se adaptar tanto que a gente acaba esquecendo ali que a gente realmente é. E quando a gente se incomoda, assim, começa a se incomodar, muitas vezes a gente só consegue pensar, ah, mas eu devia estar grata, eu tenho aqui minha amiga labradora, meus amigos humanos, eu ganho um bifão depois que eu faço a corrida que me pedem todos os dias. Eu deveria estar feliz com isso, já é suficiente. Mas aí então, né, a frase que a Glennon fecha esse prólogo que eu acho incrível, ela fala assim, Tabitha, you're goddamn cheetah. Tipo, Tabitha, você é um guepardo, pelo amor de Deus, né? Ou seja, você nasceu pra ser selvagem, pra ser livre, pra ser veloz, não pra se conformar e agir como um cachorro, né? Então, por isso que eu acho que esse livro é incrível pra todo mundo. Acho que fica aí uma recomendação pra vocês, porque ele fala sobre essa quebra de expectativas, né? Da gente se reconectar com a nossa essência
e viver e nos expressarmos com mais autenticidade. Então acho que tem tudo a ver, né, com o tema desse episódio. Quando a gente entende o nosso ascendente, né, também é uma forma da gente redescobrir aí mais uma faceta da gente, né, e da gente poder viver e se expressar de uma forma mais autêntica, além desses rótulos. Pois é, né? Eu vendo essa história, eu fico pensando, e se a Tabitha sempre tivesse se apegado à performance de labradora dela? Se ela pensasse que ela é uma labradora, ela nunca ia ter o lado selvagem. E aí, assim, pensando na gente, né? Como você falou, nós mulheres crescemos aí sendo ensinadas a sermos tantas coisas, mas quem somos nós mesmo além dos rótulos? Se nós tirássemos todos os títulos que nos definem. Ai, a filha de alguém, a amiga, a namorada, ai, a pessoa que tem tal profissão. O que restaria? O quanto essas palavras elas nos aprisionam, talvez de alguma forma, e o quanto elas poderiam nos ajudar a nos reconhecer, sabe? Muito bem. Então, lembrando, falamos da casa 1, representar, né, a nossa identidade, imagem, estilo, expressão pessoal, como que a gente se coloca no mundo ou a primeira impressão que a gente causa, né? Todas as características aí que normalmente são indicadas pelo nosso signo ascendente. E nesse próximo bloco, né, a ideia é que a gente possa refletir sobre algumas dessas questões. Então, eu e a Laura vamos fazer perguntas uma para a outra, compartilhar o nosso ponto de vista pessoal, né, alguns exemplos, mas a ideia é que você que está aí ouvindo possa fazer o mesmo, considerando a sua vida, a sua história, o seu mapa, tá bom? Vamos ao signo do ascendente como uma lente, um norte aí, né, também, para chegar nessas respostas, entender melhor como que essas questões se manifestam, enfim, de repente ajustar aí alguma coisa. A nossa ideia é que, com isso tudo, todas nós possamos nos conhecer cada vez mais e integrar a energia do ascendente de uma forma mais consciente e verdadeira no dia a dia. Por exemplo, sei lá, Laura, como que seria a sua bio do Instagram se você não fosse falar a sua idade, nem a sua cidade, nem em relacionamento, profissão, nada desses rótulos? Como que você se apresentaria para alguém? Nossa, é um exercício difícil, né, pra gente pensar, porque às vezes a gente usa tanto esses rótulos pra falar, eu sou tal pessoa, eu sou uma profissional de marketing, né, e a gente usa muito esses elementos externos, né, pra falar de quem a gente é. Mas vamos lá, tentando me desafiar e como eu me apresentaria sem esses rótulos, eu acho que eu me descreveria como uma pessoa criativa, sensível, observadora, profunda, amigável, leal, curiosa, que tem a mente aberta, né? Eu amo arte, amo música, esses temas, né, místicos e de espiritualidade me encantam muito. Então acho que eu tenho uma fé também bem grande. Acho que, assim, de uma forma bem sucinta, eu me descreveria dessa forma. E você, Lu, como você se descreveria? Boa. Eu me descreveria como uma tagarela introvertida. Porque eu gosto de falar. Se deixar, eu falo mais que o homem da cobra, como diria minha avó. Mas ao mesmo tempo eu sou introvertida, assim, eu não sou a pessoa que chega chegando e tal. Uma eterna curiosa de tudo. Eu adoro ver coisas diferentes, coisas que às vezes parecem que não tem nada a ver, e tentar encontrar um ponto em comum, sabe? E até tem uma música, talvez ela até esteja na minha bio, acho que ela tá na minha bio agora, que é uma música do Jimi Hendrix chamada Little Wing. Ai, linda. Que fala, She's walking through the clouds with a, né, circle's mind that's running out. Que é tipo assim, meu inglês ficou horrível agora. Imagina. Mas que ela fala assim, tipo, andando pelas nuvens com uma mente de circo, ficando selvagem. E eu acho que é isso, assim. Minha cabeça é muito acelerada e eu tô sempre imaginando várias coisas ao mesmo tempo. Algumas até, né, um pouco fora da realidade. Eu devaneio bastante, mas eu não sei se é de outro jeito. É quem eu sou. Ai, que legal. Cara, e falar nisso, na minha bio do Instagram é uma bio que eu tenho há uns 10 anos, inclusive. Que é uma música do Coldplay que eles devem ter lançado há uns 10 anos, que chama A Head Full of Dreams, né? Que é numa cabeça cheia de sonhos. Então acho que a gente também tem muito isso em comum, né? Essa questão de devanear, enfim. Sonhar aí com um mundo diferente, né? E, enfim, acho que mais uma coincidência aí pra nossa listinha. Total, duas idealistas. Exatamente. Bom, mas assim, usar as características do nosso signo ascendente pode ser um bom ponto de partida pra gente se perguntar mesmo.
Será que eu pareço ser mais introvertida ou extrovertida? Isso realmente me representa? Eu inicio meus projetos de uma forma mais cautelosa ou impulsiva? Será que eu penso que tô sendo às vezes super comedida nas minhas opiniões, mas na verdade eu só tô deixando de me posicionar porque eu tenho medo de que discordem de mim ou porque eu fui ensinada que é assim que eu devo agir? Né? Tem uma frase, eu acho que é da Liz Green também, que fala que quanto mais a gente nega o nosso signo ascendente, mais ele bate na nossa cabeça. Mas com o tempo, né, e conforme a gente vai se conhecendo melhor, a gente espera integrar cada vez melhor essas características para a gente realmente poder se posicionar e se expressar de uma forma cada vez mais autêntica e alinhada com o nosso ascendente. E aí eu te pergunto, assim, o ovo ou a galinha, né? Será que nós descobrimos aspectos da nossa identidade ao longo do tempo? Ou será que a gente vai só desconstruindo essas camadas e essas performances que nós somos ensinadas ao longo da vida? Eu vou te propor uma coisa. Você consegue se identificar com a pessoa que você era 5, 10 anos atrás? Nossa, é uma pergunta difícil essa, né? Assim, porque sou a mesma pessoa, claro. Mas assim, quando a gente fala ainda de 10 anos atrás, nossa, são poucas coisas que eu acho que eu ainda mantenho daquela Laura, assim, sabe? Há 10 anos atrás eu tava com 21, 22 ali, tinha acabado de me formar na faculdade. Então eu acho que eu tava no momento me sentindo bem pressionada pra tomar as decisões certas, entre aspas. Assim, nossa, agora eu sou uma adulta responsável, que eu preciso trabalhar e eu preciso ter uma carreira bem sucedida. E eu tava olhando a minha volta, os meus colegas de faculdade, etc., pensando, o que eles estão fazendo? Ah, então é isso que eu preciso fazer. Ah, eu vou trabalhar, quero procurar uma empresa grande pra eu trabalhar e etc e tal. Olhando essa Laura de 10 anos atrás, eu acho que eu tava mais desconectada, assim, de quem eu sou do que hoje, assim, sabe? Eu acho que eu tava muito mais tentando me adequar e tendo esse contato com o mundo real, né, do que a sociedade espera da gente e você tem que trabalhar, é isso. Tava tentando me encaixar nisso. E eu acho que há 5 anos atrás, né, já tava, né, trabalhando no mundo corporativo há um tempo. E acho que foi quando começou a me bater uma certa frustração de falar, não é só isso que vai me deixar realizada. Eu preciso começar a buscar outras coisas, eu preciso voltar a ter contato com os hobbies que eu tinha quando eu era adolescente. Então eu voltei a estudar espiritualidade, comecei a estudar astrologia, voltei a nadar, que é uma coisa que eu amo. Então acho que há 5 anos atrás foi quando me bateu esse de tipo assim, tá bom, eu preciso desconstruir algumas camadas aqui que eu construí da minha personalidade, porque eu senti que eu precisava. E comecei esse processo, então acho que de 5 anos atrás ainda me identifico com algumas coisas, mas acho que hoje eu já tô também num outro lugar, assim. Acho que hoje eu sei muito mais o que eu quero, o que eu não quero, onde eu quero chegar. É isso, a gente comentou, a gente segue trabalhando aqui no mundo corporativo, enfim, mas hoje eu sei muito bem que tô buscando coisas em paralelo pra me trazerem mais esse senso de realização, assim. Então, é engraçado, né? Como a gente vai evoluindo e como hoje eu acho que eu me conecto muito mais com o que eu era, por exemplo, talvez quando eu era adolescente ou criança, do que, né, esse período aí dos meus 20 e poucos anos que eu tentei ser o que me falaram que eu tinha que ser, sabe? Que legal. De certa forma, eu me identifico com o que você falou, assim. Bom, 10 anos atrás eu tinha 20 aninhos. Cara, eu era uma pessoa muito diferente, eu acho. Eu tinha muitas certezas com 20 anos. Eu não me sentia perdida quando eu tinha 20 anos, né? Eu já trabalhava ali, já tava num cargo ali mais estável, tinha já várias coisas na minha vida que eu considerava sólidas. Eu me achava muito madura, eu me achava, nossa, super responsável. Olha aqui, minha vida tá toda encaminhada. Eu sabia onde eu ia querer estar daqui a 5 anos e tal e tal. Ai, ao mesmo tempo, eu não era tão vulnerável, sabe? Eu não era uma pessoa que desabafava tanto com quem tava ao meu redor. Eu guardava muita coisa pra mim. E talvez acho que porque eu era um pouco people pleaser, assim. Eu queria agradar todo mundo. Eu queria ser a amiga sempre, muito pra cima, né? A pessoa que vai lá e faz várias coisas e tal. Só que assim, inclusive 5 anos atrás, foi, eu acho, quando a chavezinha começou a virar. Aconteceram várias coisas, né? Inclusive a pandemia, né? Que quem não se impactou, né? Mas foi quando todas aquelas certezas que eu tinha, elas se dissolveram, assim. E eu falei, peraí, então eu não tenho mais isso, eu não tenho mais aquilo, eu não sei se isso aqui eu ainda vou ter por muito tempo. Eu percebi que toda aquela certeza que eu tinha, na verdade, era uma ingenuidade. De achar que eu sabia o que eu queria, de achar que eu sabia quem eu era, de achar que eu conhecia bem o meu lugar e as minhas pessoas, sabe? E aí eu fui meio que, sei lá, me desconstruindo mesmo. Eu lembro que até na terapia, uma coisa que
eu falava pra minha psicóloga, ela falava assim, ai Lu, por que que você não tenta fazer isso então, que você fala e tal, e eu falava pra ela, eu tenho medo de virar outra pessoa, eu tenho medo de não gostar dessa Luane Uhum. impulsiva, dessa Luane que dá a cara a tapa, dessa Luane, né, mais, vamos lá viver. No começo é difícil você ir se permitindo, né, essas coisas, mas no fim foi a melhor coisa que aconteceu, porque eu acho que eu fui fazendo tantos exercícios de vulnerabilidade, digo assim, sei lá, eu entrei num curso de teatro, eu entrei num curso de canto, eu fui viajar sozinha, eu fui conversar com pessoas que eu nunca falava antes, né, assim, eu realmente falei, bora lá reiniciar aqui, né, pós-pandemia, né. Uhum. Por um lado, eu perdi muitas certezas que eu tinha, mas por outro eu me sinto muito mais livre, sabe? E acho que as pessoas que me conhecem hoje, elas nem imaginam como eu era lá atrás, assim. Uhum. Então, é muito bom, assim. Eu sinto que hoje, com meus 30, eu não sei o que vai acontecer nos Aham. próximos 5 anos. Eu não sei, de verdade, assim, não tenho mais tantas certezas, mas eu acho que eu tô muito mais corajosa e talvez muito mais forte pra viver um dia de cada vez, sabe? Uhum. E existe muita coragem, né, na gente também aprender a fluir com a vida e não querer controlar e que as coisas saiam exatamente como a gente quis, porque é aí que a gente aprende, que a gente amadurece também, né? Então, é muito legal ter essa certa maturidade quando você chega num ponto que você já vê que você já teve várias versões na sua vida, que Uhum, você ainda vai ter outras novas e abraçar, né, todas essas transformações, assim. isso. Mas falando de mais um assunto aí, né, que a Casa um também fala sobre, que é a nossa aparência. E você já passou, Lu, por alguma grande mudança assim de aparência? Você percebeu algum tipo de diferença até na forma que as pessoas te tratavam por isso? Ah, eu diria duas. Quando criança, assim, adolescente, eu sempre tive cabelo comprido. E eu tinha muita vontade de cortar meu cabelo curto, assim, tipo Chanel. Eu tinha muita vontade, mas eu não tinha coragem. Eu ficava, olha isso, eu ficava projetando, negociando comigo mesma, que quando eu entrar na faculdade eu vou cortar. Porque aí a nova Luane vai ter cabelo curto. A nova personalidade da faculdade. Exatamente. Só que aí, quando eu tava ali no terceiro ano do ensino médio, eu comentei isso com uma amiga minha. E ela falou: Lu, por que você não corta agora, se você quer cortar? Por que que você tá esperando chegar tal momento da sua vida? E eu falei pra ela: é que eu não sei se vai ficar bom. E se não ficar melhor? Aí ela falou pra mim: não precisa ficar melhor, só precisa ficar diferente. Olha. E eu levo isso pra minha vida, assim. E não é nem que eu tinha medo, tipo, eu não sou apegada a cabelo, mas eu tinha medo de não ficar bom. E eu pensei, Uhum. quer saber? É isso, eu só preciso ficar diferente. E aí eu apareci no dia seguinte na escola com o cabelo na altura do queixo. E foi muito engraçado o olhar de todo mundo. Acho que foi a primeira vez, assim, que eu recebi elogios, assim, da Uhum. minha aparência. E eu falei, nossa, se eu soubesse que era só isso. Então ajudou. Só que aí eu fiquei tendo esse cabelo curto ali por muitos anos. E eu não me via de cabelo comprido mais. Hoje tenho cabelo comprido de novo. Mas é isso, eu gostei muito, assim, porque eu senti que combinou muito com aquela nova fase. A segunda grande mudança foi quando eu fiquei ruiva, né? Uhum. Eu já fiquei ruiva duas vezes Seu e cabelo natural é o castanho. meu cabelo natural é castanho, isso. E duas vezes eu fiquei ruiva, e as duas vezes foram a mesma coisa, assim. No começo eu adoro, porque, ai, nossa, achei o tom certo. Primeiro que pra ficar ruiva é uma saga, né? Até chegar no ruivo que você quer Nossa, demora. sim. Uhum. E aí, quando eu finalmente chegava no ruivo que eu queria, eu já tava enjoada e eu já tava com saudade do meu cabelo natural. Porque, assim, por mais que seja lindo e realmente chama mais atenção, as pessoas ficavam elogiando, mas aí o meu ascendente, o escorpião, batia muito forte, porque eu não gosto de ser a pessoa que chega num lugar e naturalmente ganha atenção. Não sou eu não uso Uhum. nada muito chamativo. E o ruivo me deixava muito chamativa. Aham. E eu percebi que eu ficava às vezes mais retraída, ou que eu pensava duas vezes antes de usar uma roupa, um batom mais chamativo, porque Por eu, causa do cabelo. percebi, quer saber? Vou voltar pro meu cabelo natural, que eu me sinto mais, vamos dizer, confortável na minha própria pele, sabe? Uhum. Mas é isso, eu até brinco assim, o meu cabelo escuro é o meu ascendente em escorpião, e aí o Sim. ruivo é quando o Quando o leão leão aparecia. domina. Mas e Boa. você? Teve alguma mudança de aparência muito drástica?
Nossa, pior que não, assim, eu acho que é isso. Eu já passei por transformações profundas na minha personalidade, em diversos aspectos, assim, da minha vida, mas eu acho que a aparência tem sido uma certa constante, assim. Eu, sinceramente, tenho um leve receio de mudar, assim, cabelo, etc. Porque meu cabelo é um loiro escuro, assim, né, natural. Então, a minha vida inteira eu recebi elogios por causa da cor do cabelo. Eu falava, nossa, que difícil uma cor desse cabelo. E aí, quando eu faço luzes, acaba ficando de uma forma natural, até, Uhum. assim, sabe? Então, eu sempre tive o cabelo mais ou menos do mesmo tamanho, de médio pra longo, loiro, etc. E é uma coisa que ultimamente tenho pensado, será que isso tá me representando mesmo? Eu tô há tantos anos, né, assim, mas que, sinceramente, eu ainda tenho alguns medinhos, assim, de mudar, sabe? Mas é engraçado, né? Porque também existem várias técnicas aí que ajudam nisso, né? Até o visagismo, que eu nunca fiz. Já pensei em talvez ir num profissional, no visagista, pra ver qual corte talvez ficaria melhor com o meu cabelo. Se eu não quero mexer na cor, talvez um corte diferente já possa trazer alguma mudança, enfim. Então são coisas aí que todo mundo também pode explorar, né? É, eu fui uma vez numa cabeleireira visagista e eu gostei muito da experiência, assim, porque, assim, ela vai perguntando o que que eu queria expressar. Ela analisa mais ou menos ali, né, assim, se seu rosto é mais angular ou mais redondo ou mais, né, tem vários detalhes ali. Ela vai meio que simulando, vai te mostrando mesmo no seu próprio cabelo como que ele ficaria em determinados comprimentos ou em determinados cortes. E aí ela explica, tipo, olha, tá vendo? Nessa proporção aqui tem mais volume aqui. Nessa proporção aqui aparece mais da sua bochecha, exemplo. Mais do seu pescoço. E aí ela vai meio que mostrando, você prefere isso ou aquilo, pra te ajudar a entender o que que te representa mais naquele momento. Tanto que a que eu fiz, ela me deu tipo duas, três opções de cabelo, duas, três opções de corte. Que legal. É, de cor, né, também. E ela falou: olha, se você tiver no momento que você quer se sentir mais assim, esse corte, essa cor vai te ajudar a transmitir isso melhor. Mas se você tiver nesse outro momento, né? Então acho que é sobre isso, assim. Não é que ela vai chegar com uma fórmula pronta, vai falar: seu cabelo tem que ser esse aqui. Uhum, Não, ela te ajuda a chegar em opções que vão se alinhar com o que você quer. uhum. Inclusive, foi ela que me recomendou a minha consultora de estilo, Ai, que legal. personal stylist. Nossa, ai, nossa, sou uma celebridade. Chiquérrima. Brincadeira. Quem me dera. Nossa, se eu pudesse, ela faria todas as minhas compras, sempre. É, porque aí foi isso. Quando eu passei pelo processo de visagismo, a gente entendeu que não era só sobre o cabelo, que eu queria fazer um rebranding, assim. Uhum. Rebranding da Luane. É, eu tava num momento também que eu queria passar uma imagem de mais madura, de mais séria mesmo. Então, até pra dar um disclaimer, né? Eu já tenho uma voz ali mais de criança. Eu não sei, eu acho que eu nem sempre passo a seriedade que eu quero passar. Então foi por isso que eu procurei a visagista e depois Uhum. a consultora, pra elas me ajudarem a parecer mais séria. Aham. É, e aí o processo de consultoria de estilo foi muito legal também, Que porque, legal. nossa, assim, o quanto desbloqueou na minha cabeça coisas que eu gostava, mas eu achava que eu não podia usar. Uhum. E o quanto eu percebi também que muitas roupas, muitas coisas que eu já tinha ali e que me lembravam de versões minhas do passado, não conversavam mais com a pessoa que eu Uhum. sou hoje, Sim. sabe? Uhum. Então, eu recomendo para todo mundo, assim, consultoria de estilo também, porque é isso, é um investimento, mas é uma coisa que te dá um outro olhar, assim. E é pra vida, tipo, mesmo que eu entre numa fase em que eu fique com vontade de mudar meu estilo de novo, porque ele é mutável, Sim. mas você aprende muito sobre proporções, sobre até assim, entender peças que combinam melhor pro seu corpo. Uhum. Então, foi um processo muito legal, assim, eu nunca mais comprei roupa com o mesmo olhar, sabe? Até porque eu nunca fui uma pessoa que gostava de comprar roupa. Eu Uhum. odeio provador, eu não gosto da experiência de comprar roupa. Aham. Mas depois que eu entendi o que funcionava pra mim, passei a ter um olhar mais crítico, passou a ser legal. Que legal. Que E legal. você acha assim que as suas roupas refletem a sua personalidade? Ai, pior que acho que não, assim. Bom, eu acho que assim, moda é uma arte, né? Mas eu Uhum. sempre fui muito mais ligada a questões de, sei lá, música, né? Cinema é o que eu mais gosto. Então eu nunca fui a menina fashionista, assim. Então eu acho que eu sempre tive um estilo mais básico, sabe?
acho que teve momentos na minha vida que eu tentei me encaixar mais no ambiente que eu tava. Então, tava na faculdade, todo mundo se vestia melhor, super arrumadinho, assim, pra faculdade, meio patricinhas. E eu tentei ali me vestir meio parecida e tal. E eu acho que quando eu comecei a trabalhar, eu também tentei me adequar naquele ambiente de trabalho, né? Então, comecei a trabalhar em 2013, né, gente? Então, assim, usava ali mais uma calça social, blazer, etc. Então, quando eu vejo meu guarda-roupa hoje, agora que a gente tá trabalhando 100% remoto, eu olho e falo, gente, eu nunca mais vou usar essas roupas. Não nunca mais, né? Nunca diga nunca, mas assim, não fazem mais parte do meu dia a dia como elas faziam antes. Então, justamente agora, acho que eu tô sentindo essa necessidade, talvez, de ter, né, de fazer um trabalho com uma consultora de estilo, enfim, pra eu entender, tá, o que que realmente me representa, agora que eu tô mais livre pra usar o que eu realmente gosto, o que que eu realmente gosto? Porque, por exemplo, uma coisa que eu amo são blazers, assim. Então eu gosto de usar mesmo, não, né, tá um friozinho, eu gosto de botar primeiro um blazer ao invés de uma jaquetinha, alguma coisinha assim, eu acho bonito. Mas até que ponto realmente não foi só uma influência do mundo corporativo, sabe? Então eu acho que eu tô nesse momento de preciso começar a usar o meu estilo de uma forma a expressar mais realmente a minha personalidade, quem eu sou, fora do papel de trabalhadora, profissional, etc, assim, sabe? Então, legal ter essa sua dica, assim. Bom, eu acho que a gente já falou, né, bastante aqui do estilo, né, de coisas, até às vezes algumas roupas que às vezes a gente não tem coragem de usar e que uma consultoria de estilo pode falar muito sobre isso, mas a gente tá falando sobre todos esses assuntos aqui, trazendo essas reflexões pra vocês, porque o Ascendente fala sobre tudo isso, então a gente espera que vocês estejam fazendo essas reflexões aí junto com a gente, trazendo pra vida de vocês e pensando como vocês podem, né, viver aí cada vez mais com autenticidade. E aí, passando assim para uma outra versão que a gente apresenta, né? E a nossa estética digital? Então, falamos aqui do Instagram, né? Você é a pessoa que tá sempre ali olhando seus perfis e deixando tudo alinhado? Você acha que a pessoa que chegar nas suas redes digitais hoje, ela vai entender o que você quer transmitir? É coerente com quem você é offline também? Eu acho que hoje um pouco mais, assim, mas é isso, né? Também tem o Instagram há, nossa, muitos, muitos anos, desde que começou, basicamente, né? A gente tá velha aqui, nada de jovens místicas. Senhoras místicas deveria ser o nome. Então, acho que eu já tive fases, assim. Eu acho que teve uma fase, final dos anos 2017, 18, assim, até início de 2020, assim, 2022, vamos dizer. Que eu acho que eu queria ter um Instagram bem estético, assim, sabe? Eu queria só as fotos lindas de viagem, super posadas, né? Com o foto-retrato, etc. Então, acho que fiquei um pouco nessa vibe de, vamos mostrar só a parte legal da vida, até porque, né, eu não sou uma blogueira, então eu realmente não mostro o meu dia a dia ali. Mas eu acho que pelo menos nos últimos 2 anos, eu desapeguei um pouco disso, assim, sabe? Eu tô mais, quando eu posto story, é mais, tipo, o que eu quero postar mesmo, não necessariamente é uma foto linda, de um momento perfeito, de nada do tipo, assim. Tenho tirado até menos fotos minhas também. Antes, nossa, minhas amigas zoavam, que, tipo, tinha que tirar 500 fotos. Falam, não, gente, o ângulo tá horrível, vamos lá, tirar certinho essa foto. A escorpiana exigente. Escorpiana controladora, né? Tipo, não, gente, vamos aqui, é desse jeito que faz. Mas acho que era mais pra tipo, ter um Instagram legal, entre aspas, assim, sabe? E eu acho que nesses últimos anos eu desapeguei um pouco disso, porque, ai, gente, que preguiça, assim, que bode de ficar passando também só essa impressão desses momentos, né, que às vezes são muito legais, uma viagem, etc, mas tem milhares de outros momentos na sua vida que mereciam estar ali registrados do seu dia a dia. E então acho que eu fui liberando um pouquinho mais isso. Então acho que os meus posts mais recentes, eles talvez mostrem um pouquinho mais de quem eu sou, mas os mais antigos, não tanto. Mas e pra você, Lu, como que é? Nossa, eu sou uma pessoa muito instável, eu acho, digitalmente. Assim, cara, sei lá, eu na adolescência tinha blog. Ai, que legal. E eu gostava de mudar o layout do meu blog todo mês. Basicamente era a parte mais legal, né? Mais legal do que o resto do blog em si. Rede social, eu já tive inúmeras, assim. Já fiquei anos sem ter Instagram, Facebook, depois voltei. Sem ter? Uau. Fiquei sem. Só que aí eu comecei a trabalhar como social media numa empresa. Então isso que eu ia comentar, porque a gente trabalhando com marketing, vira e mexe, eu falo, nossa, eu vou ficar um mês fora. Mas eu penso, como? Vou perder as tendências, a gente tem que ficar vendo página da empresa, enfim. Sim. Não, eu tive essa fase, eu excluí minha conta do Twitter, assim, que tinha muito tempo já. Que eu tinha uma galera até legal, mas eu quis ficar zero digital.
Depois fui voltando e eu tô sempre mudando, assim. Eu tô sempre questionando a minha relação com o digital também, Uhum. mas esse é assunto para outro episódio. Aí, assim, na minha estética, é isso. Eu já tive fases de ter coisas, né, o Instagram, uma rede, uma capinha ali de Facebook, na época que era Facebook. Uma coisa bem fofinha, Nossa, bem. eu adorava a capa do Facebook, eu botava sempre umas frases meio inspiradoras. Sério, eu botava, tipo assim, umas estampas florais. Aham, Tipo, mas já tive a fase de ser tudo preto e branco. aham, Realmente acho que eu mudo muito. sim, Mas até um fun fact, né? Uma curiosidade, assim. Eu conheci meu namorado no Bumble. aham, Uma coisa que eu dou risada quando eu lembro é que, assim, lá você tem que escolher as suas melhores fotos, né? sim. Poxa, é praticamente um catálogo, né, gente? E eu escolhi duas fotos. Uma que é uma foto. A primeira foto do meu perfil era uma foto que eu tava mega maquiada, fazendo um carão, assim, que eu tirei Uhum, na época que eu tava estudando teatro e eu tava tipo, ah, nossa, aham. maquiadérrima e tal. A segunda foto era uma foto que eu tava sem maquiagem num show do Kiss com a minha irmã e de cabelo preso. Coloquei a foto com carão, né, na frente e a Aham. outra depois. E ele me contou depois, ele falou: "Olha, sinceramente, a gente só deu match porque eu arrastei pro lado." Ele falou porque pela primeira foto eu não teria talvez. Olha. Ele falou porque eu vi o seu perfil, eu gostei, mas Uhum. a primeira foto parecia assim, não sei, uma pegada ali diferente. Aham. Ele falou aí na segunda eu achei muito mais Natural, muito né? mais natural, é. Uhum. E a verdade é que a segunda é quem eu sou. Sim. Então, Uhum. assim, eu não uso quase maquiagem, praticamente não uso maquiagem e, enfim, eu não ando mega arrumada. Uhum. Mas acho que é isso, nas redes sociais a gente sente que, né, às vezes, eu preciso aparecer um pouco mais arrumadinha. Uhum. Usar Ou, um filtro. putz, vou passar uma maquiagenzinha, vou pegar uma Uhum. luz boa e tal. A gente acaba se cobrando, eu acho, pra performar Uhum. ali. Sim. E eu me cobro muito, às vezes, por eu trabalhar com isso. Sim. Porque eu penso, e se eu postar uma coisa aqui despretensiosa e a pessoa pensar que eu não sei fazer do outro jeito? Sim, que a gente não sabe fazer de uma forma profissional, né? Mas são as nossas redes pessoais. A gente tem que ter essa liberdade de postar o que a gente quiser sem ter essa preocupação estética, assim, É né? isso. E aí eu já Uhum. tive perfil aberto, eu já tive perfil fechado. Hoje, nesse momento, eu entendo que eu prefiro os meus perfis ali mais fechados, low Uhum. profile, porque realmente é pra quem Um me ascendente escorpião, conhece. né? Exato, é pra quem me conhece. Eu não tô Sim. tentando. Não é meu portfólio, não é meu currículo, não é Uhum. pra empresa que quiser me contratar e jogar meu nome no Google. Sim, Eu penso, exato. escorpiana, né? Eu sempre penso em como eu vou É, ser stalkeada. eu Acho que é também, eu isso. também. É, meu perfilzinho é fechado porque tenho essa mesma preocupação, assim. Mas, bom, a gente espera que você tenha conseguido se fazer essas perguntas por aí e que com base, né, no seu signo ascendente e as explicações sobre ele que tem aqui na descrição do episódio, que a gente espera que você também tenha pesquisado um pouquinho mais sobre o seu ascendente, né, que você possa ter conseguido chegar em algumas respostas sobre como você se vê, como você quer ser vista pelo mundo e como você quer, né, se expressar aí de uma forma mais autêntica, seja pela sua aparência, seja, né, nos seus posicionamentos, na sua forma de iniciar seus projetos por aí. E agora a gente vai para um quadro chamado Dicas Astrais, para você conseguir integrar cada vez mais o seu ascendente por aí. Bom, então, a minha primeira dica é um exercício que eu aprendi com a minha consultora de estilo e eu acho muito legal, acho que serve para várias coisas. Talvez muitas já conheçam o Pinterest, é uma rede social de fotos. E o melhor é que não é tão social assim, você não precisa necessariamente interagir com ninguém. Mas ela é ótima para inspirações visuais, né? E eu já tinha esse costume de usar o Pinterest para fazer mood boards, né? Para pegar ambientes que eu gostava e tal. E até algumas roupas que eu gostava. Mas eu nunca tinha feito, por exemplo, o exercício de entender o que eu não gostava e o que eu não sabia se eu gostava. Então, essa é a minha dica para você. Vai pro Pinterest ou para as coleções do Instagram e começa a salvar, não só, por exemplo, roupas que você acha bonito, cabelos, coisas que você acha bonito, mas também o que você talvez acha bonito, mas não acha que é pra você, Uhum, ou não sabe se você gosta, porque aí depois você vê de novo e você consegue entender por que uhum, daquilo. Às vezes quando você bate o olho, você fala, putz, sei lá, é lindo, mas não é pra mim. uhum.
E aí depois você se permite olhar de novo, por que não? Sim. Sabe? E às vezes até pesquisar, por exemplo, ascendente em câncer aesthetic. E Uhum. ver o que que aparece ali, né? Às vezes você tem esse ascendente, você pode começar a se identificar com algumas coisas ou não, enfim. Começa a selecionar, às vezes, algumas coisas assim, porque eu acho que isso ajuda bastante também, né? Total. E, inclusive, pessoalmente, eu me identifico muito com a estética do ascendente em escorpião. Uhum, Eu sempre gostei muito de tons mais escuros. Eu gosto sim, dessa coisa meio dark, eu também. gótica Não, suave. assim, unha eu só consigo pintar de escuro, Aham. assim, preto, marrom, vinho, então tem Sim, tudo a ver, sim, com ascendente. total. Outra coisa é um desafio aí para quem estiver ouvindo de pedir para alguém te descrever em algumas palavras ou contar qual foi a primeira impressão de você, igual nós fizemos uma com a outra aqui. Acho que é interessante de testar. Sim, com certeza. E, né, também sentir, ver como você se sente ouvindo essa descrição. Uhum, Você acha que é a imagem que você quer passar mesmo? Você acha que isso está refletindo a sua essência por aí ou não, né? Então é super legal. uhum. É isso, eu acho que é sempre você. De tudo que a gente tá falando aqui também, né? A própria astrologia, acho que a graça não é você olhar e falar, tá, então eu sou aquilo. Não, a Uhum, graça é você ouvir e falar, será? Ok, talvez isso sim, talvez isso nem tanto. A uhum. graça é Que essa. você se identifica, né? Porque também ao longo do tempo você vai se identificando mais com uma característica ou outra, né? Às vezes, né, como você comentou, Lu, teve uma época que na sua infância você se identificava mais com um leão e tem fases que você se identifica mais com um escorpião, que é o seu signo ascendente, né? Uhum, Então, é isso, né? Acho sim. que são exercícios que podem trazer aí vários insights para vocês. E, bom, mais uma dica aqui que a gente tinha, que na verdade eu já dei o spoiler dessa dica antes, que é, né, o livro Indomável, que só falando rapidinho sobre ele, ele é uma autobiografia da autora, da Glennon Doyle, e narra, né, ali a jornada dela de autodescoberta, de empoderamento, dessa busca, né, da verdadeira voz dela. Mas assim, não é uma autobiografia que vai super detalhar todas as etapas da vida dela, não. Assim, ela conta algumas histórias pessoais justamente para trazer ali diversas reflexões para encorajar as mulheres a se libertarem dessas pressões sociais para viverem de uma forma mais autêntica mesmo. Então, o livro vai abordando ali diversos dilemas que é isso, principalmente as mulheres vivem, né, sobre essa tentativa aí de ser perfeita, né, em tantos papéis sociais, né, o desgaste que isso traz, a importância da gente se reconectar com os nossos desejos, nosso instinto, né, para construir essa vida aí cada vez mais corajosa e verdadeira. Então, eu recomendo muito esse livro e queria deixar aí para vocês mais uma reflexão que está na frase, que está no verso dele, para vocês já irem pensando por aí, que é a frase: quem você era antes do mundo te dizer quem você deveria ser. Uau, que frase. É É, simples, mas é quase um tapa na cara, né? Faz a gente pensar. totalmente. E aí, de filme, assim, nessa mesma vibe, eu acho. É aquele clássico, acho que todo mundo da nossa geração conhece, mas talvez até seja um momento bom pra reassistir, quem sabe? Sim, Que é o Na Natureza Selvagem, né? Até onde eu sei, é uma história baseada em fatos reais. isso. Né? Filme talvez um pouco antigo, mas que nunca deixa de ser relevante, assim. Ele conta a história do Christopher, que acabou de se formar numa faculdade super prestigiada, e ele decide romper com esses rótulos, com essas expectativas. Então, naquele momento em que, né, tem ali a família, a carreira, o status, ele resolve buscar quem ele é. Então, ele troca o nome, ele abandona os seus bens materiais e parte para uma jornada ali de autoconhecimento na natureza selvagem, Uhum. tentando descobrir, então, assim, quem ele realmente é longe, né, desses rótulos, dessas performances, dessas imposições. É um filme lindo, muito emocionante, assim, especialmente por pensar que isso realmente aconteceu, né, assim, de Uhum. alguma Sim. forma. E, assim, além do próprio Christopher, eu diria que o outro protagonista é a trilha sonora. Nossa, sim, Essa, linda. essa trilha, ela é pelo Ed Vedder, né? Que é o cara do Pearl Jam, exclusiva pro filme, assim. Nossa, e é uma trilha muito, muito linda. Então, é um filme muito bom, assim. Eu acho que cada vez que eu assisto, eu acho que eu assisti umas 2 ou 3 vezes. Eu acho que ele dá uma ideia diferente, assim, sabe? Uhum. Eu acho que assistir em diferentes fases de vida também traz outros tipos de reflexões, assim, né? Exato. Então, é uma dica super legal.
E agora a gente já vai chegar aqui no nosso quadro de encerramento, em que a gente sempre vai trazer histórias nossas ou até de vocês, ouvintes, para que vocês possam opinar aqui nos comentários sobre como vocês reagiriam nessa situação. Se vocês reagiriam pelo lado luz ou pelo lado sombra. Então, me diz aí se você reagiria nessa história com namastê ou vai se fu... Bom, então eu vou começar aqui contando uma história sobre o que eu falei antes, né? Até de quando eu faço carão, eu fico com uma expressão muito diferente, assim, que nem é quem eu sou no dia a dia, mas pra quem, enfim, vocês não me conhecem, mas eu sou uma pessoa bem boba alegre, assim, eu sorrio muito e tal. Então, quando eu faço carão, é isso, fica diferente. Como eu disse no meu Instagram, eu sempre, né, tive uma fase, não vou falar que sempre, mas eu tive uma fase de postar muita foto fazendo carão e tal. Recém-solteira, né? A gente faz isso. Faz parte. E aí, enfim, altas fotos maquiadas e tal. E tinha um cara específico que, enfim, ele sempre curtia, ele sempre dava uma comentadinha ali no story e tal, normal, né? Só que um dia ele me mandou assim: Nossa, esse é seu olhar, você tem um olhar de psicopata. Não, sério. Olhar de psicopata. Eu só sei que eu não sabia como reagir. Tipo assim. Gente, sério, tipo assim, isso é um elogio? O que seria isso? É um insulto? Elofensa? Foi tipo assim, ele quis me elogiar ou ele tá só fazendo uma constatação, assim, tipo... Enfim, eu sei que achei muito engraçado. E eu só dei risada. Eu falei assim, tipo, não sei o que dizer, né? Eu vou agradecer, eu vou me sentir ofendida. É aquele momento que a gente deixa os pensamentos intrusivos tomarem conta, sabe? Que ele pensou e falou, deixa eu mandar isso aqui. Pois é. Tipo, quem faz isso? Meu Deus. Olhar de psicopata. Acho que foi a coisa mais diferente que eu já ouvi. Gente, pelo amor de Deus, não fiquem com medo da Luane. Ela não tem um olhar de psicopata, eu prometo. Sou praticamente inofensiva, gente. Não, pelo amor de Deus. Mas me diga você, Laura, nessa ocasião, você diria um namastê ou vai se... Olha, tá difícil a situação, porque assim, se fosse no meio de um date, nossa, vai se né? Porque, pelo amor de Deus. Por story, não, eu ainda acho um absurdo. Eu ainda acho um absurdo, ainda mais que um cara que você tá meio que flertando, você tá com uma certa expectativa, tipo, cara, como assim? Você tá querendo me ganhar falando que eu pareço uma psicopata? Não, vai se... Vai. Não, não dá. Mas e vocês aí, pessoal, como vocês reagiriam? Eu queria saber aí, contem nos comentários, como que você responderia essa ofensa. E se você gostou desse episódio, fica ligada, porque logo, logo teremos o episódio sobre a Casa 2 do nosso mapa astral. E a Casa 2 fala sobre valores, talentos, nossa relação com dinheiro, prazer, merecimento. Aquilo que nos faz sentir sustentadas ali no mundo, tanto material quanto emocionalmente. Bom, muito obrigada pela companhia de todas. Nos acompanhem no Instagram e no TikTok pelo @jovens.místicas e até a próxima.